Começamos por Porto Alegre. Sebastião Melo é reeleito prefeito de Porto Alegre. Vamos conferir os números da apuração. Aí estão os números. Sebastião Melo apurada 100% das urnas. Aliás, a apuração está concluída em todas as 5 cidades aqui no estado. O prefeito Sebastião Melo foi reeleito com 61,53% dos votos, o que dá um número absoluto de 406.467 votos. Maria do Rosário obteve 38,47%, 254.128 votos. Um percentual que indica muito perto do que apontavam as pesquisas, Macalossi. Diria que dentro da margem de erro as pesquisas foram muito corretas aqui na capital, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e o Sebastião Melo ficou com a maior parte dos votos dos candidatos que ficaram de fora dessa segunda etapa. E aquilo que a gente havia falado no primeiro turno, Sérgio, de que havia uma expectativa de aumento da participação dos eleitores no segundo turno como uma espécie de fiel da balança para que a Maria do Rosário conseguisse uma reversão, acabou não acontecendo. Na realidade, houve uma elevação aí na taxa de abstenção na capital, que quase suplantou os números da Maria do Rosário. Exatamente. Nós tivemos 31% em números redondos no primeiro turno e neste segundo turno, 34% de abstenção. Aumentaram 3 pontos percentuais. Antes da gente continuar aqui, Macalossi, vamos conversar com o repórter Tiziano Kessler. Está no Hotel Embaixador, no Centro Histórico de Porto Alegre, onde Sebastião Melo aguardou o resultado, acompanhou toda a apuração. Boa noite, Tiziano. Olá, Sérgio, boa noite a todos, ao Macalossi também que nos acompanha e que concedeu uma coletiva que está terminando agora aqui no hotel. Depois ele vai para a comemoração no comitê na Avenida Pernambuco, no bairro Navegantes, na Zona Norte, partindo aqui do centro histórico da cidade. Eu vou dar alguns destaques dessa coletiva e da manifestação do prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Inicialmente ele agradeceu aos partidos da coligação lá do primeiro turno e também os partidos que se somaram a campanha agora no segundo turno. Falou que não funcionou a estratégia da adversária Maria do Rosário de tentar nacionalizar a campanha e que focou nesse segundo turno nos problemas da cidade. Disse ainda que tentaram crucificar o Melo da enchente, mas o povo julgou o Melo dos 4 anos de governo aqui na capital. E destacou que a questão da enchente foi o pior evento climático do Brasil, segundo palavras do próprio prefeito reeleito, e disse que enquanto a enchente acontecia, ele e a equipe estavam salvando vidas, reconstruindo vidas e reconstruindo a cidade. Já avançando para falar da próxima gestão, ele disse que o próximo governo não será o mesmo deste atual, que termina em dezembro, e que vai anunciar aí nos próximos dias um escritório de transição para receber sugestões de partidos políticos, de lideranças políticas, de universidades e também da sociedade. A gente pode acompanhar agora parte da manifestação do prefeito reeleito Sebastião Melo. E nós nos posicionamos nesta eleição e dizendo o seguinte, muito simplesmente, vamos dizer quem é candidato à reeleição, tem que dizer o que fez e tem que apontar para frente o que vai avançar. Basicamente, a nossa campanha, ela teve esses 2 pilares fundamentais, né? Então, dentro disso, tentar nacionalizar a campanha, e eu disse, não, nós vamos tratar dos temas da cidade. E acho que isso foi um acerto enorme da campanha, e eu quero agradecer a todos que colaboraram nesse processo, os dirigentes partidários, os nossos colaboradores, tá? Então, eu queria cumprimentar a Maria do Rosário. Nós tivemos projetos muito diferentes, mas tivemos uma campanha, depois vou falar um pouquinho disso, né? Dura no segundo turno, mas acho que se nós compararmos com o Brasil, acho que Porto Alegre está de parabéns pelo nível de campanha. Mas queria cumprimentar o Felipe Camozato. Felipe, obrigado. Tá? Queria cumprimentar a Juliana Brizola, que também teve o seu papel. Nós somos o projeto da prosperidade, da família. O projeto de quem não aumenta imposto, de quem não defende o estatismo, de quem tem como DNA a parceria nesta cidade. E o povo escolheu, de novo, esse governo
que vem fazendo muitas transformações sociais, econômicas, urbanísticas nessa cidade. Então foi julgado 2 projetos nessa cidade e o projeto vencedor foi aquele que tira do cangote quem empreende, quem trabalha e quem produz nesse país. 3 pontos eu quero destacar: melhorar o que está indo bem, chegar onde nós não chegamos e fazer conserto naquilo que não deu certo, e que eu sou o primeiro na campanha a reconhecer que você não resolve um déficit de cidade de 50 anos, 60 anos, em todas as áreas, se você, em 4 anos, você não resolve isso. Então, tentar crucificar o Melo nas enchentes. E o povo respondeu com mais de 61% que julgou o Melo das enchentes, mas julgou o Melo dos 4 anos de governo. Pois então, esse trecho da manifestação do prefeito Sebastião Melo, agora já reeleito com mais de 61% dos votos, e ele tocou em problemas da cidade também já nessa primeira coletiva após o resultado das urnas. Ele falou sobre questões relacionadas à área da saúde, da educação e da proteção da cidade contra as enchentes. Em relação à saúde, ele disse que vai procurar o presidente Lula e o governador Eduardo Leite para encontrar uma solução para reduzir as filas. Ele apontou o aumento da demanda nos últimos anos, inclusive vinda de outras cidades, e disse que precisa ser discutida a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde para que a situação possa melhorar na saúde também aqui na capital gaúcha. Em relação à educação, ele reafirmou que pretende fazer um pacto pela educação envolvendo o governo, a sociedade e os professores para melhorar a educação e aumentar a nota do IDEB, o Índice da Educação Básica da capital gaúcha. Ainda na área da educação, disse nessa entrevista coletiva aqui no Hotel Embaixador, no centro da cidade, que vai zerar nesse próximo governo a fila da educação infantil na capital gaúcha. E sobre a questão das enchentes, Melo afirmou que vai trabalhar incessantemente aí nos próximos meses para concluir as obras emergenciais para proteger a cidade no local onde já há o antigo sistema de proteção que falhou lá no mês de maio e que trabalha com projetos e diz que aí vai precisar bastante recurso, que precisa da liberação de recursos do governo federal para ampliar, não só recuperar e melhorar o que já existia, mas para ampliar o sistema de proteção que hoje começa na Zona Norte, no bairro Sarandi, vai até o bairro Cristal. Ele quer ampliar do bairro Cristal até o Lami, no extremo sul da cidade. Portanto, os principais assuntos tratados são esses: a proteção contra as cheias, a saúde e a educação, já abordados aí na projeção feita pelo prefeito reeleito Sebastião Melo nessa entrevista de coletiva que ele concedeu aqui no Centro Histórico da capital. Eu volto com vocês. Obrigado, Tiziano, pelas informações. A gente vai seguir falando com os nossos repórteres porque o Matheus Goulart está na festa dos apoiadores de Sebastião Melo no 4º Distrito. Já tem muita gente aí, Matheus. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A festa acontece aqui na Rua Pernambuco e os eleitores vieram comemorar e continuam chegando por aqui. O cinegrafista Rogério Aguiar vai mostrar um pouco desta movimentação aqui na Rua Pernambuco com a Rua Arabutã, no 4º Distrito. Lá no fundo, um carro de som, os carnavalescos tocando samba em comemoração à vitória da reeleição, né, do atual prefeito Sebastião Melo. Muitos apoiadores dançando por aqui, muita gente vestindo, né, o que virou um símbolo de campanha durante toda esta corrida eleitoral, que é o chapéu de palha, né? Utilizado nos jingles do prefeito, utilizado nas campanhas políticas, e muita gente vestindo este adereço por aqui. As pessoas continuam chegando, a EPTC fechou pelo menos uma quadra para cada lado da Rua Pernambuco, junto com a Arabutã. Muitas pessoas, muitos eleitores comemorando com bandeiras e algumas figuras conhecidas por aqui. O diretor do DEMAI, Maurício Loss, que ganhou bastante relevância, né, e
muita imagem, né? Apareceu muito ao longo desses últimos meses por conta da enchente. Também está aqui comemorando a reeleição de Sebastião Melo. No carro elétrico, um samba, carnavalescos, e logo mais aqui o prefeito Sebastião Melo deve vir para cá depois desse pronunciamento no hotel. O quarto distrito, desde o início, tem sido utilizado pelo prefeito como um local de concentração, como um comitê, um QG, como eles chamam, também por conta das enchentes, já que é um dos locais que mais sofreram com a enchente. Então, logo mais, o candidato Sebastião Melo, agora prefeito reeleito da cidade de Porto Alegre com mais de 60% dos votos, deve vir para cá se juntar com os seus eleitores e comemorar esta vitória no segundo turno de Porto Alegre. Obrigado, Matheus, pelas informações. Realmente a festa lá está grande, a tendência é aumentar à medida em que vão chegando novos correligionários. Agora, Guilherme Macalossi, é importante a gente fazer uma análise aqui, baseado inclusive no que disse o prefeito reeleito Sebastião Melo na entrevista coletiva. Antes da enchente, era no senso comum, havia um senso comum de que Melo não tinha adversário à altura naquele momento, porque estava muito bem cotado pela população. Veio a enchente, trouxe um ponto de interrogação, porque ninguém sabia o rumo que a eleição poderia tomar, inclusive nas primeiras pesquisas, quando começaram a ser definidos os candidatos, Maria do Rosário apareceu, inclusive, à frente de Sebastião Melo. E acabou tendo esse resultado de mais de 61%, 61,53% favorável a Melo neste momento. E ele diz, a população aprovou o governo Melo e não o período da enchente. Melo conseguiu recuperar aquela imagem que tinha junto à população antes da enchente? Sim, ele conseguiu superar o problema da enchente. Aliás, ele fez uma campanha impecável, cheia de símbolos, o chapéu, o chinelo, que vinculam ele ao cidadão comum, ao cidadão médio. E a frase, choveu em 500 cidades do estado, mas a culpa é apenas do Melo, também criou uma percepção de que, bom, ele talvez tivesse alguma responsabilidade, mas não total, tamanho, né, o desafio de superar essa crise que nós vivenciamos em maio. E ele fez uma comunicação direta, ao passo que a sua adversária, Sérgio, fez uma campanha, de certa forma, elitista, porque ela se associou, pelo menos no segundo turno, se associou com artistas, com pessoas de fora do estado. Até o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, deu opinião sobre a eleição de Porto Alegre. Quantos votos o Pepe Mujica faz em Porto Alegre? Eu acho que nenhum. Agora, o chapelão de palha e o chinelão cativam o cidadão comum. E é por isso que o Melo ganhou no primeiro turno. Agora nós vamos ver o mapa eleitoral na capital, mas ganhou no primeiro turno em todas as zonas periféricas da cidade. Bom, vamos dar sequência aqui. A gente vai conferir um trecho do que disse Maria do Rosário após a confirmação do resultado. Vamos ver. Em Porto Alegre, nós obtivemos resultados importantes. Os partidos que aqui se encontram são os mais votados para a Câmara Municipal. O PT e o PSOL tiveram as maiores votações individualmente como partidos. A bancada do Campo Popular cresceu, representam uma força de atuação que levou o nosso programa Tamires às urnas. E nós levamos um plano de ação para a nossa cidade. Portanto, neste momento entregamos nas mãos destes companheiros e companheiras, a estes vereadores, a liderança da oposição nessa cidade. Certamente, e eu já telefonei ao prefeito Melo, eu o cumprimento pelos votos recebidos. Em tudo que Porto Alegre precisar, estaremos sempre à disposição. Observamos que muitas promessas que tinham sido apresentadas pelo, então, meu oponente, Sebastião Melo, foram repetidas. Elas não foram cumpridas. E neste momento, tanto o nosso programa está à disposição dos vereadores, vereadoras e do povo para o próximo período, quanto também fiscalizarem, atuarem e garantirem uma cidade com uma gestão ética que supere os escândalos de corrupção, uma cidade com gestão para o povo que realmente faça os investimentos necessários
e que preserve, sobretudo, que a população opine sobre um projeto de privatizações que o prefeito reeleito apresentou no projeto, no processo eleitoral, ao qual nós nos opomos. Bom, o Macalossi trouxe aqui alguns pontos sobre a oposição e que não colaram em Sebastião Melo. Sim. Que outros aspectos, até baseado no que disse Maria do Rosário, em questão de privatização, ela se refere muito à Carris e à possibilidade de uma parceria público-privada do DEMAI. Esses aspectos acabam não colando na população. Você falou dos artistas, gente de fora que veio para cá para apoiar, sim, mas isso não deu certo, né? O que pesou mais, a estratégia ou a rejeição a Maria do Rosário? Acho que foi um conjunto. Aliás, a Maria do Rosário não gostava de ser questionada sobre rejeição, né? Eu perguntei, aliás, a ela sobre rejeição e ela disse, esse é o tipo de pergunta que não se faz. Todas as perguntas se fazem, desde com educação. O problema é que algumas perguntas são difíceis de serem respondidas. E é importante destacar aqui, no fim, ela mencionou ali a questão das privatizações. Me parece que com a votação expressiva que o Melo fez, 61%, foi dada autorização para uma administração que entenda que a gestão tem de copiar a iniciativa privada e não necessariamente uma gestão indutora pelo Estado, que era a proposta dela, proposta derrotada pelos eleitores. A situação política de Porto Alegre permitiu uma possível virada na época da enchente. Agora, o PT desperdiçou isso, a esquerda desperdiçou isso, na medida em que colocou como candidata uma figura que tinha uma rejeição histórica. Isso não ajudou a construir a vitória.